E o assunto de hoje é podcast. Muito bom. Vamos falar hoje então sobre podcast, na verdade o lançamento do meu mais novo podcast, que é o Duo Digitalis. Talvez muitas pessoas ainda não conheçam tanto sobre o podcast, que em verdade é quase como um programa de rádio, só que gravado e que fica disponível nos agregadores de podcast. Hoje nós temos também no Spotify, tem a Apple também, para quem tem iPhone, Apple Podcast, para quem tem Android tem o Google Podcast, mas também tem os agregadores específicos, tem inúmeros agregadores que juntam os diferentes podcasts com diferentes assuntos. E tem se tornado cada vez mais comum, as pessoas têm gostado muito desse tipo de formato de passar conteúdos, porque você consegue fazer de uma forma muito mais profunda e você consegue ouvir o podcast em diferentes momentos. Então as pessoas têm ouvido muito, mesmo em viagem, né, do trabalho até em casa, de casa para o trabalho, às vezes fazendo coisas na casa. Porque a grande diferença entre, por exemplo, você ver um vídeo aqui no YouTube e você ouvir um podcast é que o podcast você pode ouvir enquanto você faz outras coisas, inclusive quando você está usando o celular para conversar no WhatsApp ou, enfim, vendo outras coisas, você pode deixar de fundo o áudio do podcast. Então tem sido bastante relevante, você tem inúmeros assuntos diferentes, tudo que você imaginar em termos de conteúdo você pode encontrar nos podcasts e realmente tem se tornado uma febre, né, digamos assim, cada vez maior, e muitos produtores e de diferentes áreas, seja na área do jornalismo, seja nas áreas profissionais de cada especialidade, tem se produzido uma gama cada vez maior de podcasts com assuntos realmente bastante relevantes. E esse podcast, especificamente, eu tenho outros podcasts que são mais para sessões, né? Sessões de hipnose, meditação, relaxamento, enfim, semelhantes ao que já é produzido aqui no canal do YouTube. E esse podcast especificamente, o Duo Digitalis, ele será para discutir, vai ser mais uma conversa mesmo, como uma entrevista. Então, inicialmente eu estarei fazendo junto com a minha esposa, que é a Vanessa Spadotto. Ela irá me ajudar na questão das perguntas, dos comentários. Talvez futuramente a gente traga profissionais de diferentes áreas também para falar especificamente sobre um tema que é muito específico, que são as habilidades emocionais ou competências emocionais e mesmo a mentalidade digital que você precisa ter cada vez mais nesse mundo em que exige que você esteja muito conectado com o mundo online e que você tenha esse pensamento digital, digamos assim. E as habilidades emocionais, já venho falando aqui, inclusive a própria questão da plataforma Meditus Premium, que é especificamente para desenvolver as habilidades emocionais a partir de sessões de hipnose, de meditação. Então, o podcast ele vai servir para muito mais para informar, para falar sobre as habilidades emocionais, por vezes até mesmo como treiná-las no seu dia a dia, e a Meditus é mais especificamente para desenvolver isso num nível mais profundo, num nível mais inconsciente. Mas o podcast ele será um espaço para discutirmos realmente, para passarmos informações a respeito do que está de mais novo acontecendo nessa área especificamente, porque cada vez mais isso será exigido de você, seja enquanto pessoa, nos seus diferentes relacionamentos, mas principalmente no mercado de trabalho. O mercado de trabalho ele está exigindo cada vez mais que você tenha esse tipo de competência, os processos seletivos nas empresas, todos os testes que são feitos, as dinâmicas que são elaboradas, elas levam muito em consideração o tipo de habilidade emocional que você tem. E isso você vai, de alguma forma, vai transpassar na medida em que você é colocado em situações como situações de pressão ou situações mesmo de resolução de problema. Então, existem inúmeras habilidades emocionais. Esse primeiro episódio que já está disponível, você pode acessar
Depois eu vou deixar os links aqui também abaixo na descrição do vídeo, mas você pode procurar por Duo Digitalis no Spotify ou no agregador de podcast favorito, pode ser na Apple Podcast, no Google Podcast, ou mesmo nos agregadores de música, como o Deezer, por exemplo, também já está disponível o nosso podcast. E você pode ouvir o primeiro episódio, ele é mais um apanhado geral, realmente, do que são as habilidades emocionais, do que é a mentalidade digital. E aí, a partir do segundo episódio, que já está sendo produzido, a gente vai começar a falar especificamente sobre cada uma das habilidades emocionais. Então, existem inúmeras habilidades emocionais, como flexibilidade cognitiva, como pensamento crítico, como capacidade de negociação, a empatia, a resiliência, então o próprio autoconhecimento, a criatividade, que é cada vez também muito importante no mercado de trabalho, a capacidade de resolver problemas complexos. Então, as habilidades emocionais, elas são a forma que você tem para se defender, digamos assim, do que está vindo em relação à inteligência artificial, porque a inteligência artificial ela é muito mais técnica, né? O que no termo inglês existem as hard skills, né, que é essa parte técnica, e as soft skills, que são exatamente as habilidades emocionais. Então, as hard skills, a inteligência artificial vai ser capaz de reproduzir isso, né? Tudo que for técnico, tudo que for repetitivo, o computador irá fazer. Agora, as habilidades emocionais é algo exclusivo do ser humano. Então, é extremamente importante que você desenvolva cada vez mais habilidades emocionais e é realmente no treino do seu dia a dia, pontuando, percebendo, se autoconhecendo, se descobrindo no que você é bom, no que você precisa treinar. Então, esse podcast ele vai te auxiliar muito nessa travessia, né? Nós até colocamos como slogan que é criando pontes para o futuro, porque é exatamente isso. As habilidades emocionais, elas conseguem fazer essa conexão com tudo o que de novo está acontecendo e continuará cada vez mais acontecendo, essa revolução 4.0, né? Tudo que é apregoado a respeito desse assunto especificamente, para preparar o ser humano para tudo que está por vir, para todas as mudanças que estão por vir e que vão fazer toda a diferença aí no seu dia a dia, na sua relevância nos diferentes ambientes e principalmente no mercado de trabalho, você ter esse tipo de competência que são as habilidades emocionais. Então, fica aí o convite para vocês. Vocês podem entrar então no Spotify mesmo, vou deixar o link aqui para que vocês possam ouvir. Vocês podem assinar o canal, né, da Duo Digitalis, independente de onde for. Se for no Spotify, é só você se associar, né, ao canal, e depois os próximos episódios automaticamente virão no feed ali do canal, para que você possa ter acesso sempre aos conteúdos que forem saindo, os conteúdos novos. Tá ok? Então, basicamente é isso que eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. Depois, claro, eu vou estar sempre produzindo novos conteúdos que dizem respeito a esse tipo de conteúdo que são as habilidades emocionais, porque realmente é algo que vai fazer toda a diferença para a continuidade de sucesso aí da sua vida profissional. Então, por hoje é isso. Obrigado e até a próxima.